Antes de eu começar a teoria aqui, explicar algumas coisas, eu quero deixar algumas observações. A gente veio numa uma série de reuniões falando sobre o adulto, tendo como base o adulto, e dessa vez eu quero fazer um pouco diferente. Eu não quero ter como base o adulto. Na verdade, Luan, eu quero. Oi? posso te interromper? Claro. Só para avisar a todos que o decreto do Estado foi acatado pelo prefeito e que a gente continua da forma que a gente estava até o dia 10, a princípio. Então, o retorno que estava previsto dentro de um planejamento para o dia 23 caiu. A gente continua com o planejamento de reuniões, de estratégia, de as atividades com os atletas e como estava sendo feito nesse período. Desculpa te atrapalhar aí, mas é só para pontuar que... Só para perguntar aqui, as academias ele liberou ou é lenda? Não. Não. Continua igual e ele vai fechar mais coisa ainda, porque ele tinha liberado algumas coisas que o Ministério Público colocou como irregular. Mas hoje nós fomos lá, que nós conversamos com o prefeito, mas o Ministério Público já vetou, né? Barrou, já. Na verdade, o prefeito tirou um pouco dele com as academias. Eu sei porque eu tive uma reunião com a Thaís depois da reunião com ele. Para as academias, ele falou ok, né? Tipo, que por ele estava tudo bem, mas dependeria do decreto do STF, que ele já sabe que é contrário. Então, provavelmente, eu não libero mesmo, entendeu? Não, nem foi o decreto, foi o Ministério Público que enviou um documento, ele acabou de mandar no nosso grupo aqui. O Ministério Público alegou que ele pode ser responsabilizado criminalmente por isso e se ele não seguir as medidas tomadas pelo Estado. Então, lógico que ele tira dele de campo, mas foi maior do que uma conversa inicial. O Ministério Público entrou com uma recomendação, eu até mando no grupo aí de vocês agora, para que seja assim. Beleza, boa. Obrigado. Posso seguir? Beleza. Como eu estava falando, a gente estava tendo como base o adulto. O adulto já tem um protocolo de análise já estabelecido e tudo mais. E eu não quero tentar pelo menos não citar o adulto aqui em questões de protocolo de análise, que é o que eu vou comentar hoje. Então, a ideia seria criar um protocolo de análise global e atender as categorias a partir dessa análise global. Então, hoje, as meninas que tomam conta da categoria de base, mais o Gustavo, mais o André, vai me ajudar a montar esse protocolo que pode ser usado para todas as categorias. Então, vou tentar o máximo possível não citar o adulto, tá? Porque a ideia aqui é para vocês, não é para o adulto. Então, vamos começar do zero mesmo, desde o que é um protocolo de análise até a análise em si, né? Até construir esse protocolo em si. Por que o Logomatch? Comparado aos outros, o Logomatch ele é o único software que tem uma versão open source. O que é uma versão open source? Uma versão livre, que é uma versão que qualquer um pode pegar essa versão e contribuir com ela, deixando ela ainda melhor. Só que aconteceu, a Logomatch, a própria empresa, parou de dar suporte a essa versão. Então, ela ficou à deriva. Então, quem quiser usar, usa, não vai ter atualização, e quem quiser manter ela, tem um repositório de código lá para vocês poderem fazer o que vocês quiserem. Por que a gente vai usar ele? Porque ele é leve, até um computador da Xuxa pode utilizar ele, e ele faz muita coisa que muitos softwares grandes de análise fazem. Só saber se organizar e criar um bom protocolo para ele. Eu deixei um link para vocês no grupo e deixei no chat também, que cai nessa tela aqui. Vocês estão vendo. Tem 2 programas dentro da pasta Windows 7, Windows 8 e Windows 10, que são esses 2 caras aqui. Tá? Um é o próprio Logomatch, que é essa versão aqui, e o outro é um plugin, certo? Não vamos instalá-lo agora, tá? A gente vai instalar ele daqui a pouco, mas eu só estou mostrando para vocês o que tem na pasta. Ô, Luan. Oi? Pode colocar no chat de novo para mim, por favor? Eu entrei depois, não está aparecendo para mim. Claro, Obrigada. sem problema.
Luan, eu ia pedir para você mandar de novo no CT. Mando. Só um minuto que eu já estou mandando. Ô, Lua, já que vai começar do início, como que eu faço para saber qual é o meu Windows? A gente já vai chegar lá. Então, beleza. Já vai chegar lá. Dentro da pasta do Longomet também, vocês vão ter uma versão Pro de 15 dias. Mas para usar essa versão Pro de 15 dias, vocês precisam fazer um registro no site. Eu vou mostrar o site para vocês aqui daqui a pouco também. Tem a versão para Mac. A versão para Mac, acho que se eu não me engano, quem é usuário de Mac aqui é só o Akio e o Tatá. Caso eles queiram participar, vão ter que utilizar esse cara que está aqui dentro. Porém, precisa fazer um cadastro antes. E é uma versão básica. E aqui tem uma pasta chamada Fields, que eu recomendo que vocês baixem também, que são 3 arquivinhos. Um é a meia quadra, uma foto de uma meia quadra, outra foto de um gol e outra é a foto de uma quadra inteira. A gente vai precisar usar para a gente transformar protocolos de zona de análise. A gente vai precisar deles. Tá? Esse é o site do Longomet. Vocês acessarem essa tela aqui para fazer o download. Aqui está a versão para desktop, que é a versão... Luan, Oi? Tipo, para mim, tipo, só deixar de cortar. Para mim, então, não serve? Ou Não, dá para utilizar? Para você serve, sim, serve para fazer as partes de corte bem básico. Eu ia falar disso agora, que você tem apenas um painel de análise que você pode fazer apenas, com essa versão do Mac aí. Apenas Tá, um tem alguma paga para Mac? Tem, essa aqui, ó, Starter aqui, que custa 15 euros por mês. Ou 150 euros por ano. Daí tem a versão que é a high-end deles, né, a versão full, que é 55 euros por mês e 550 euros por ano. A versão de Windows que a gente vai utilizar, ela praticamente faz tudo o que a Pro faz. Incrível que pareça. Só não está atualizada, ela está descontinuada. Ela faz tudo o que a Pro faz, porém, não tem mais atualização. Se tiver um Windows 11 futuramente, pode ser que ele não funcione. Tá? Então, se vocês quiserem fazer o download da versão para Mac, tem que vir até aqui, fazer o download e fazer o registro. Isso é no caso para quem tem versão de Mac aí, no caso. Bom, dado essas ideias para vocês sobre o Longomet, eu quero iniciar falando sobre o protocolo de análise. O que é um protocolo de análise? É nada mais nada menos que vocês criarem uma rotina de trabalho perante do que vocês pretendem coletar. Como assim pretende coletar? O que tem durante um jogo ou durante um treino que vocês queiram capturar? Que tipo de dado que vocês querem armazenar? Que tipo de dado vocês querem tratar para ter em mãos ou mostrar para os atletas? Esse é um protocolo de análise. Tem que deixar isso bem claro na hora que vocês forem construir. Ah, mas como que eu vou montar um protocolo de análise? Eu uso um papel, eu uso um flowchart, eu uso um mind map, igual eu estou usando aqui? Qualquer coisa. Eu já me adiantei e criei um protocolo de análise aqui, meio básico, tá? Que simplesmente pega tudo que roda dentro de um jogo. Eu não fiz um protocolo de treino, porque eu quero que a gente monte esse protocolo de treino juntos, aqui durante essa apresentação. Entretanto, eu creio que essa nossa apresentação deverá acontecer mais vezes, porque eu acho que eu não vou conseguir passar tudo hoje. Só deixar isso bem claro, a gente pode marcar isso mais para frente. Infelizmente, eu fico meio triste por isso estar acontecendo somente agora, tem que esperar a pandemia acontecer para eu estar passando esse tipo de informação para vocês. Era uma coisa que eu queria desde o começo, passar isso. Eu tentei uma vez com o Dimas, com a parte do Premiere, mas o Premiere não dava tanta informação como um software de análise de vídeo costuma ter. Então, vamos lá para o protocolo. Eu dividi algumas coisas aqui. O que a gente pode capturar em um ataque, por exemplo? Você pode capturar um arremesso, você pode capturar erros, assistências dos atletas,
um movimento tático, que vai ser do que vocês identificarem que é relevante, uma ação X, uma ação de circulação de ponta, ou uma ação de PV, ou, enfim, algum movimento tático. Claro que talvez para as categorias bem menores, eu não sei se isso é tão explícito para os garotos, que é uma tal ação ofensiva tem que ser feita a partir de um movimento meio que, eu vou usar essa palavra, mas eu sei que não é, que é um movimento meio robótico, meio planejado. Eu sei que para uma criança é um pouco complicado pegar isso no começo. Aí também tem a parte de contra-ataque. Nos arremessos, a gente consegue capturar acertos, quantidade de tentativas e eficiência. Se vocês forem pesquisar isso, acertos, tentativas e eficiência para o lado do handball em si, ainda mais essa parte de análise estatística, alguma coisa documentada do handball, olha, eu vou ser bem sincero, desde quando eu sou no handball Taubaté já faz 3 anos, o meu protocolo tudo eu criei sozinho, se baseando em jogos de basquete. Pra você ter uma ideia que eu não tinha informação de handball, de estatística de handball. É sério, eu não sei se tem, se tiver em algum lugar obscuro aí, me fala, alguma coisa documentada, igual vocês têm a respeito sobre iniciação, entre outras coisas. Não tem. Então eu me baseei no que tinha no basquete e trouxe para o handball. E depois, mais para frente, eu vi como é que funciona as estatísticas, quando o Aquinho mandava para mim sobre a IHF, entre outras coisas que tinha lá. Bom, se vocês quiserem pesquisar mais sobre essas informações aqui, é field goals, que vocês vão achar o nome disso. Erros. Você tem passe, recepção, andada, falta de ataque e perda de bola. Isso tudo aqui, ele pode ser transformado em uma coisa só, que é o turnover, certo? O que é um turnover? Um erro generalizado. Um erro de passe é um turnover. Um erro de recepção, um turnover. Uma andada é um turnover. Então, ou seja, é um turno que acabou, é um turno de ataque que acabou a partir de um erro. Então, falta de ataque, perda de bola, andada, recepção, passe, tudo é turnover. Tá? Vocês podem simplesmente, em vez de capturar só passe, só recepção, só andada, você pode capturar tudo isso numa coisa generalizada, uma única coisa, que no caso é o turnover. Aí você tem a assistência, que você pode capturar também. Você tem o movimento tático e o contra-ataque, como eu tinha comentado antes. Parte de defesa. Você tem o sistema defensivo. Você pode falar que o sistema defensivo foi útil, teve um acerto, ou o sistema defensivo teve um erro, ou seja, foi negativo. Não funcionou o sistema defensivo. É claro que o ataque do adversário fez gol, no caso. E você tem o retorno defensivo. Se foi um bom retorno defensivo e conseguiu parar o contra-ataque do adversário, ou simplesmente não conseguiu fazer isso e tomou o gol. Parte de goleiros. A gente tem os arremessos que os goleiros sofrem, o posicionamento do goleiro, qual é o padrão que o goleiro costuma fazer quando está na defesa. Ele costuma ficar com os braços abertos e levantados. Ele fica com o braço baixo. Ele costuma, a primeira reação dele é uma reação em Y. A primeira coisa que ele faz é uma explosão. Enfim, aí você consegue criar essas tendências, logo aqui embaixo, do posicionamento e dos arremessos que o goleiro vai sofrendo no decorrer do jogo. Aqui você tem o geral, que é o tempo ocioso. Quanto tempo de jogo a minha equipe não faz o gol? Quanto tempo de jogo? Faz 5 minutos que não faz o gol. Faz 3 minutos. Quando o meu time chega dos 15 minutos aos 20 minutos, cai o rendimento, eles não fazem mais gol. Então, esse é o tempo ocioso. Para vocês identificarem qual é o ponto que o seu time simplesmente não está atacando ou está perdendo eficiência. O tempo de gol. Quanto tempo que o meu time ou o time adversário consegue fazer gol em mim? No 0 aos 5 minutos, eu tomei 5 gols do time adversário. Então, do 0 aos 5 minutos, pode ser que o meu time precisa ter um gás ali para poder prestar atenção no jogo. Está todo mundo dormindo nos 5 minutos primeiros iniciais do jogo. Isso deve acontecer com o nervosismo da criança ou do jovem, enfim. Do 0 aos 5 minutos, toma lá 5 gols de um time um pouco mais experiente. Então, é um indicador interessante a se pensar.
Aí você tem o modo de jogo. Você tem o modo de jogo quando você ataca com +1, quando você defende, enfim. +1, -1, você está em igualdade, ou você está atacando com 7, ou defendendo contra um ataque de 7, enfim. Então você tem esses aspectos para capturar. A respeito do adversário, o que a gente tem do adversário? A parte individual, que é nessas categorias menores, como eu fui escutando durante as reuniões passadas, parece que se destacam 1 ou 2 jogadores em algumas categorias. Na categoria Mirim tem um garotinho lá que rebenta com o jogo, então ele tem uma tendência. Esse garoto ele deve ter algum padrão que a gente pode identificar, esse padrão dele. Os 5 minutos iniciais do jogo, esse garoto aí costuma fazer umas firulas. Ele costuma atacar muito contra um e arremessa a bola de tal jeito. Mas depois ele começa a ver que o jogo começa a ficar mais pesado, ele começa a ficar mais cansado, e aí ele começa a criar um tipo de chute, que é um chute que passa a ser igual para todo momento. Então isso é onde você identifica o padrão do garoto, certo? Que é interessante vocês pontuarem aí como tendência. Aí eu tenho o coletivo ofensivo, certo? Aí esse coletivo ofensivo é simples. Se tem alguma tática que o time aplica, ou se tem alguma ação padronizada, às vezes não tem tática nenhuma, mas eles costumam passar, nos 3 segundos iniciais de um ataque, o garoto passa a bola 2 vezes para tal lateral, e o lateral volta para ele e ele define. Então ele fez isso umas 6 vezes durante o jogo. Então, são algumas tendências ofensivas que dá para a gente capturar. Inicialmente, parece uma coisa muito grande para observar. Nossa, Lô, isso aí é quase impossível observar. Pois é, eu costumo ver o vídeo umas 3, 4 vezes. Então, para poder identificar esses tipos de ação. Aí você tem o sistema defensivo, que é a mesma ideia do coletivo ofensivo. Deve ter algum padrão, alguma tendência da defesa, algum tipo de espaço que aparece durante a defesa que você pode pontuar ali com o software e mostrar para os seus atletas. Esse é um protocolo global básico para a gente poder iniciar. É claro que durante a construção pode ser que apareça vários outros indicadores que a gente pode estar colocando no decorrer. Mas esse aqui é o inicial que eu quero ter com vocês. Esse protocolo eu vou dividir ele em 3 partes. Tá? A gente vai montar um protocolo que a gente vai utilizar durante as partidas, um protocolo que a gente vai utilizar pós as partidas e um protocolo que a gente vai utilizar para analisar o adversário. Então, são 3 protocolos que a gente vai usar, certo? Sendo que o menor protocolo de todos eles é o protocolo durante a partida. Por quê? Porque, como eu mesmo disse, durante a partida, eu não sei se vocês vão ter pessoal ou se vocês vão ter vamos dizer assim, força para ter alguém fazendo isso durante as partidas. Se vocês tiverem, ótimo. Se vocês não tiverem, simplesmente a gente passa a descartar esse durante o jogo e faz apenas o pós-jogo. Filma o jogo, aí a gente trabalha com o pós-jogo depois, certo? Beleza. Nessa primeira parte aqui, antes de eu avançar para a instalação, vocês têm alguma dúvida? É bom a gente já discutir sobre isso para não ficar nenhuma ponta solta, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já me falam aí que a gente já dá início. Luan, tem uma. Pode falar. Você colocou aí do tempo ocioso. Eu queria saber como que você calcula o tempo ocioso, porque as outras, ataque, defesa, ação coletiva, você coloca lá o padrão, né, de tempo que você vai capturar e você, dá um clique e ele recorta. Agora, o tempo ocioso, como que você calcula? A ideia seria o seguinte: esse tempo ocioso junto com o tempo de jogo, praticamente a gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte: a gente tem o jogo é dividido em 30 minutos. Em 30 minutos eu tenho o padrão do 0 ao 5. Eu tenho do 5 ao 10. Eu tenho dos 10 ao 15. Eu tenho dos 15 ao 20. Depois eu tenho dos 20 aos 25. E depois eu tenho dos 25 aos 30.
Agora você imagina. Vamos avaliar uma ação de ataque. Rolou um ataque. Esse ataque está dentro do escopo do 0 ao 5, certo? Houve um arremesso, houve um acerto. Beleza. Então, dentro desse 0 ao 5, eu estou com 1 de 1. Dentro desse 0 ao 5. Houve um outro ataque. Houve um outro arremesso. Houve uma tentativa, mas foi para fora. Então, agora eu estou 1 de 2. Isso vai acontecer durante o jogo entre 0 a 5 minutos. Então, você imagina, eu estou defendendo. Então, você tem dois paralelos. Você tem a sua equipe atacando, a outra equipe atacando, a sua equipe defendendo, a outra equipe defendendo. Então, quando eu estou sofrendo um ataque, com arremesso, acerto, eu já estou contabilizando que eu já estou tomando um gol. E quando eu volto a atacar, e eu não consigo atacar, já estou 0-1. Então, vou atacar de novo, não consegui, estou 0-2. Vou atacar de novo, não consegui, 0-3. Então, tudo isso vai estar marcado entre 0 a 5 minutos. Então, eu sei que no escopo de 0 a 5 minutos, eu ataquei, mas não fui eficiente. Aí eu consigo 0 de 5 ou 0 de 3, no decorrer dos ataques aí que eu errei, e eu consigo gerar a porcentagem no final. Dentro do Longomet, eu consigo criar um botão que vai conseguir marcar esse tempo para mim de 0 a 5 minutos. E aí você consegue ter essa minutagem gravada a cada gol. Por exemplo, do minuto 0 ao 5, eu quero ver todos os gols que eu tomei. Então, eu tenho lá, do 0 ao 5, eu tenho os 3 gols que eu tomei. Então, eu sei que os 0 aos 5 minutos iniciais da partida, eu tomei 5 gols. Entendi. Daí ele forma aquele gráfico. Isso, ele forma o gráfico. Entendeu? Daí do minuto 15 ao minuto 20, eu tomei 5 gols. Então, eu tomei 5 gols e fiz 3 gols. Então, eu sei que nesse escopo de minutos, eu não fui eficiente. E a equipe adversária foi muito eficiente sobre mim. Então, aí você consegue identificar o porquê que eu tomei esses gols. Será que a minha equipe estava cansada? Ou, enfim, será porque o tal adversário entrou com um jogador que muda a partida? Entendeu? Então, aí você começa a pontuar isso, começa a enxergar esses fatores aí. Mas é tudo número, é tudo botão que a gente pode... Tudo que eu construí aqui, dá para alcançar, dá para você ter informações. É claro que a gente vai fazer por etapa. Esses dados numéricos, creio que ainda hoje não vai dar para a gente fazer isso, porque é uma transição. Apesar do Longomet ter uma estrutura de estatística que dá para a gente seguir, e ele é muito bom, dá para ter uma boa leitura, mas eu acho que ainda dá para extrair mais coisas dele, que eu já testei e funcionou. Então, a gente vai fazer esse início aqui, que é criar um protocolo básico, pelo menos hoje criar um protocolo básico. Sair daqui dessa aula ou dessa apresentação, pelo menos com um protocolo básico pronto, tá? Pelo menos isso. Eu acho que todos... Luan, oi? posso fazer uma pergunta? Pode falar, por favor. Quantas tendências tem mais ou menos no ataque? Tem uma previsão? Um número mínimo, máximo? Nossa, cara... Depende muito da equipe. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente... Putz, eu não queria falar do adulto, mas eu vou ter que acabar falando. Uma tendência que tem de um atleta do Pinheiros, que a gente já enxerga já há um bom tempo, que é o Leozinho. O Léo tem uma tendência de sempre chutar, por exemplo, de apoio. Ele tem um chute de apoio gigantesco. Então, quando a equipe dele não consegue decidir e a bola morre na mão dele, ele vai chutar de apoio. É uma tendência, entendeu? Uma outra tendência também que pode acontecer na partida, que também dando um exemplo do Pinheiros, que a gente já conseguiu analisar, conseguiu perceber isso no final de 2019, que é um contra-ataque sustentado, uma transição do Perbela, por exemplo, que eu, o Tatá e o André, a gente conseguiu enxergar que se ele chegar inteiro, se ninguém dá nele, ele vai chegar para arremessar. A transição dele é essa. Chegou, arremessou reto. Pronto. Essa é a transição, é uma tendência. A tendência, não tem como a gente estipular quantas tendências vai ter no ataque. Pode ter 3, pode ter uma, pode ter nenhuma. Se for uma equipe bem padronizada, é provável que você vai encontrar diversas tendências ali.
mas é muito complicado. Você tem que jogar muitas vezes com aquele time para você poder conseguir acertar uma tendência. E falar assim, olha, aquele jogador faz tal coisa toda vez. Mas você assistindo o jogo, você consegue perceber, conforme você vai assistindo, o jogo vai te mostrar, sabe? É uma coisa assim que pode ser que aconteça um monte de tendência, pode ser que não aconteça nada. Então é muito relativo. Isso é muito relativo. É que quando você falou de tendência, você falou de uma situação mais coletiva. E agora você está falando individual mesmo, a tendência do atleta. Então, do atleta, no mirim, do atleta eu até consigo ver. Uma tendência, estou falando mais do ataque, a defesa é até mais fácil de achar. Mas coletivamente, para o mirim, é muito difícil uma tendência se repetir no jogo. Eu imagino. Porque é muito aberto. Imagino. Então, aí já foi um ponto, algum indicador que você já conseguiu perceber. Que no mirim, você já interpretou uma tendência, que é o quê? Somente de um atleta. Vai acontecer somente de um atleta. É individual as tendências. Um adulto, por exemplo, vai ter tendência que, se o Tatá está marcando 5-1, por exemplo, se a equipe dele está marcando 5-1, uma tendência que pode acontecer é, tipo, de todos os ataques rolar a circulação de ponta. Uma tendência, um padrão, tipo, pífio, que vai acontecer. Entendeu? Isso é uma tendência coletiva. Eu estou marcando alto, vai acontecer isso. Essa equipe tem a tendência de fazer uma circulação e o pivô ficar entre 1 e o 2, por exemplo. É uma tendência da equipe fazer isso quando está atacando sobre 5-1. É uma tendência. Agora, no caso do mirim, como você mesmo explanou aí, simplesmente são os atletas que vão criar as tendências na partida e não a equipe em si, não todo o coletivo. É um indicador interessante que tem que ajudar para a gente poder colocar aqui, que é a tendência do atleta em si. Ficou claro ou ficou meio bagunçado? Tá bom, beleza. Galera, tá 4 minutos aqui, então vou instalar o software, tá? Eu espero que todo mundo chegou a baixar ou não? Não? Então vamos fazer o seguinte, acho que todo mundo, exceto o Aqui e o Tatá, utilizam Mac. O restante, acho que tudo estão utilizando o Windows. O Gustavo, você perguntou para mim qual é o meu Windows, né? Foi isso que você falou? Isso, o meu. Seu, então, qual é o meu Windows? Vai nessa aqui, no Windows 7, 8 e 10. Pode apertar o botão da direita nele aí e pode fazer o download. Beleza. Pode fazer isso também, viu, André? Com essa cara sua aí, pode fazer também. Dimas, pode fazer também. Vai demorar um pouquinho, porque o arquivo é grande, então o Google Drive ele vai ter que analisar para ver se não tem vírus, nada, e depois ele vai baixar. Tá? Enquanto todo mundo está no mesmo link, é bem provável que ele ainda demore um pouquinho mais. Tá? Mas como eu já baixei, então eu estou com eles aqui na área de trabalho, esperando vocês baixarem aí. Então eu vou fechar aqui. É melhor colocar tudo na área de trabalho, tirar do download? Sim, é bom, né? É bom, porque daí a gente trabalha tudo junto, sem um lugar só. Uma dica que eu dou também quando a gente vai trabalhar com vídeo é simplesmente criar uma pasta na área de trabalho, colocar a data de hoje. É bem simples, cria uma pasta na área de trabalho, coloca a data de hoje, que é trabalho, hoje é dia 17. Simples, uma pasta simples na área de trabalho aí. Com tudo que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai colocar dentro dessa pasta. Se alguém tiver uma dúvida, o que vocês podem fazer? Vocês podem compartilhar a tela e eu vou guiando vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente faz isso. Se por acaso, que eu acho que deve estar acontecendo isso agora, deve estar demorando para fazer download aí, não deve estar não? Calma aí. Aqui foi. Foi? Fez o download? 600 KB. Tá bom. Então tá fazendo download, ótimo. Ô, Luan. Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, tá voltando para aquele negócio que você mandou parar urgente. Você compartilha a tela para mim aí? Calma para eu ver? Compartilha. Tá, vai. Compartilha.
Passa o ponteiro do mouse em cima dos quadradinhos aí, que vai aparecer share screen aí embaixo. Um botãozão verde. Calma aí, eu printei, eu vou mandar no seu WhatsApp. Tá bom. Queria falar do perigo que é o Luan criando um link, todo mundo batendo nesse link aí. Nossa, ele ficou desesperado. Ele sai desse negócio agora. Eu, nossa, por quê? Porque ele para. Daí eu parei, mas Alessandra, deixa eu te explicar. Você estava baixando... Eu bom, como que abaixa? O negócio não parava. Você estava baixando o Longomet do site do Baixa Aqui. O site do Baixa Aqui, ele tem um gerenciador de download. E esse gerenciador de download, ele instala um monte de porcaria junto. Então, ou seja, você vai instalar o Longomet e vai instalar uns 30 aplicativos aí que são parceiros do Baixa Aqui e vai ficar infernizando você aí, ué. Por isso que eu falei, tira esse negócio, senão você vai ficar com... Você já falou que o seu computador é meio lerdo, né? Ah, meu computador tá zoado. Ah, muito bem, Alessandro. Acabei de ver aqui, ó. Por que tá dando esse pau aí? Porque você está instalando o plugin primeiro. Você tem que instalar o Longomet primeiro, depois o plugin. Você baixou os 2 arquivos que estavam lá dentro? São 2. Calma aí. Baixei. Baixou, né? Se chama... Oi. Eu tenho que baixar o segundo primeiro, isso? Na verdade, a pasta já vem 2. Mas se você baixou um por um, então você vai ter que baixar o outro também. Você baixou um por um ou baixou a pasta inteira? Um por um? Não tem opção de baixar os 2 aqui. Tem sim, você tem que só você baixar a pasta. Você tem que pegar a pasta que está escrito Windows 7, 8 e 10. Aí você aperta o botão da direita, aí você faz o download da pasta inteira. Tá, entendi. Vou fazer. Entendeu? Ô, Luan, já é para executar depois de baixar? Alessandra, eu posso seguir aqui